Esse é o material de apoio da disciplina TR-0076, Alternativas Energéticas, Roteiro e Dimensionamento de Alternativas Energéticas. A primeira coisa que a gente tem que aprender é para onde olhar. E, nesse sentido, é necessário entender o conceito de serviço energético, que é o que, de fato, a sua solução energética, dentro da sua alternativa, estará fornecendo ao sistema. Dentro, então, desse conceito, nós temos que reinterpretar o que o seu sistema está fazendo. No caso, por exemplo, se o teu objetivo é tomar banho, ou ler um livro, ou cozinhar, ou usar um celular, derreter alumínio, ligar o ar-condicionado, existe um denominador comum que é justamente o serviço energético que a sua solução de fornecimento de energia está aportando. No caso de tomar banho, por exemplo, nós temos calor de baixa, ou seja, um calor abaixo de 60 graus centígrados. No caso de ler o livro, nós estamos então no domínio de energia radiante, ou luz, na faixa do visível, e a unidade vai ser lumens. Para cozinhar, nós utilizamos tanto calor de baixa quanto calor de média, ou seja, em torno de 100 a 300 graus centígrados. Nos áudios do celular, o serviço energético buscado é energia química, na forma do quê? Dos íons da bateria. Já para derreter o alumínio para reciclagem, nós precisamos de um calor de alta, acima de 660 graus centígrados. E, finalmente, para ligar o ar-condicionado, nós não precisamos de eletricidade, nós precisamos de potência mecânica, representado pela potência consumida pelo compressor dentro do ar-condicionado. Ou seja, essa ideia de que você tem que entender qual é o serviço energético que a solução energética que você está propondo está fornecendo ao sistema. E essa visão de serviço energético, calor de baixa, energia radiante, calor de média, energia química, calor de alta ou potência mecânica, que vai fazer com que você entenda que todas as soluções que conseguirem fornecer esse serviço energético são equivalentes e, portanto, representam uma alternativa de fornecimento de energia para a função que você busca. Com base nesse entendimento do que de fato você está buscando, ou seja, o serviço energético pretendido, você estabelece o D para. Partindo então da oferta, que é o que você dispõe, seja energia primária, seja vetores energéticos ou energia secundária. Na energia primária nós temos, por exemplo, luz solar, biomassa. Já nos vetores energéticos disponíveis, nós já temos recursos de energia primária que já passaram por alguma conversão. Por exemplo, do petróleo nós temos a gasolina, o diesel, querosene. Da energia solar, da energia hídrica, da biomassa, todos eles podem já ter sido convertidos em eletricidade. E a eletricidade passa a ser nossa energia secundária. Para essas considerações do que eu tenho de energia primária e de energia secundária, nós temos que considerar fatores de disponibilidade, por exemplo, energia eólica, nem sempre está ventando, sazonalidade, por exemplo, hídricas, nós temos período de chuva e período de seca, custos, sempre custos, claro, sistema de armazenamento, muito importantes para, por exemplo, sistemas baseados em biomassa. E do outro lado nós temos a nossa demanda. Então, para que você consiga dimensionar a sua alternativa energética, não só você tem que traduzir em números a sua oferta, mas principalmente traduzir em números de engenharia a sua demanda. Ou seja, quantificar e qualificar o serviço energético que você está ofertando. Esse serviço energético, da forma que você o necessita, para que ele aconteça, ele deve ser alimentado com os vetores energéticos adequados. Por exemplo, diesel, gasolina, eletricidade, luz solar, etc. E você tem que então construir essa sua ponte de para, utilizando-se de todos os sistemas e conversões de energia que você conhece e ou tem disponível no seu mercado de atuação, e aí vem tudo que a gente aprende na disciplina de termodinâmica, para poder converter tudo que você tem na oferta para os vetores energéticos para atender a sua demanda. Então, nessa caixinha vermelha, que é a nossa parte inferior aqui, nosso sistema de transformação, aí que nós temos, então, nossos equipamentos, ou seja, geradores, motores, caldeiras, queimadores, aerogeradores, usinas hidrelétricas, etc, etc, etc. Nós temos, por exemplo, eletricidade, que alimenta o motor, que gera potência, que alimenta uma prensa, que formata a peça de metal, que finalmente produz a peça de lataria do carro. Igualmente, nós temos eletricidade, que é um vetor energético, portanto, uma fonte secundária, que alimenta uma lâmpada como equipamento, que produz energia radiante como serviço energético, que alimenta uma luminária, que produz uma iluminação predial, que finalmente atende o que nós queremos, que é iluminar o ambiente.
Ou seja, de forma geral, nós temos uma entrada de energia, nós temos uma tecnologia de uso final, nós temos uma forma de energia útil, ou seja, o serviço energético atendido, nós temos a tecnologia ou serviço que executa isso, e nós temos, finalmente, o nosso serviço energético. Isso pode tanto ser para, normalmente, em via de processamento de material, e aí você está embutindo energia no processamento desse material, alumínio é o caso clássico, ou você está atendendo diretamente uma necessidade humana, calor, luz, etc. Esse diagrama está presente no livro do Reis, Energia, Recursos Naturais e Prática de Desenvolvimento Sustentável. Uma vez que você, então, teve entendimento do seu serviço energético prestado, quais são os vetores que você necessita para que ele seja atendido, né? Você, então, passa a desenvolver qual é o caminho que você vai percorrer dentro dessa matriz. Essa matriz, o fluxograma, também encontrada no livro do Reis, Energia, Recursos Naturais e Prática de Desenvolvimento Sustentável, ela condensa quais são as nossas opções em termos de fornecimento, transformação e de serviços energéticos. Então, nós temos, por exemplo, energia gravitacional, que vai gerar a gravidade terrestre, que vai movimentar a nossa água, que no caso, por exemplo, de rios e represas, vai tornar possível a existência de queda d'água, que vai ter energia mecânica, que uma vez turbinada, vai nos entregar trabalho, e esse trabalho vai nos gerar energia elétrica. Ou de outra forma, nós temos da energia liberada do Sol, nós percebemos a radiação recebida na forma de luz, essa energia na forma de luz chega na nossa energia solar, atinge a célula do painel fotovoltaico e transforma-se em energia. Ou nós temos a mesma energia solar incidindo sobre as plantas, através do processo da fotossíntese, gerando a biomassa, que nada mais é que uma forma de energia química condensada, que através da combustão produz calor, e através do calor a realização do trabalho, e a realização do trabalho energia elétrica, ou seja, o circuito de biomassa. Então vamos a um exemplo. Então nosso objetivo passa a ser prover biodiesel para a frota de implementos agrícolas numa propriedade de plantio de soja. Nós entendemos que nosso serviço energético aqui é a força motriz, ou seja, energia mecânica, e essa energia mecânica deverá ter como insumo, ou seja, como vetor energético, o biodiesel, como uma forma de alimentar de energia o sistema que irá prover essa energia mecânica, ou seja, o motor das máquinas agrícolas. Então, a partir do objetivo de fornecer biodiesel para essa propriedade onde se planta soja, nós temos o tamanho dessa propriedade em hectares, nós temos também qual a frota que nós temos disponível para trabalhar essa propriedade. Com a frota, nós entendemos a nossa capacidade de campo, ou seja, quantas horas eu vou gastar para trabalhar essa propriedade. Com essas informações, eu somo o consumo horário de diesel esperado por cada uma das máquinas. Para nós, engenheiros agrícolas, uma informação muito trivial, ou seja, em torno de 120 a 140 mililitros de diesel por CV por hora trabalhada, ou na prática, se você quiser, dar um chute inicial em torno de 8 litros de diesel por hora. E aqui tem a nossa maior dificuldade, nós temos que assumir algumas coisas. Então, por exemplo, a capacidade de campo, ela está sempre presente? Chova ou faça sol? Nem sempre. O consumo horário, você está assumindo que, por exemplo, as máquinas estão com a manutenção em diesel perfeitamente regulada. Então, essa é a área da construção do cenário, construção da sua opção ou construção da sua alternativa energética, onde nós temos uma maior quantidade de indecisões. E essas indecisões, então, a gente tem que trabalhar dentro do campo do qualquer número é melhor que nenhum número, aceitar a sua variabilidade e, para que seja possível, construir a nossa solução, a nossa alternativa dentro do intervalo de confiança aceitável, dentro de um valor que eu considere seguro ou aceitável. Com base nessas informações, eu estimo a quantidade de biodiesel que eu preciso, então, para poder alimentar essa frota, para poder realizar todo o preparo de solo. Agora, com essa quantidade de biodiesel, eu vou ver qual área plantada eu tenho, para aquela região, qual é o rendimento dessa lavoura, no caso soja, quais os custos de produção dessa soja, qual é o rendimento do beneficiamento dessa soja, qual a planta de transesterificação, ou seja, para a produção do biodiesel que eu tenho próxima, e os custos que eu vou ter de transporte, levar essa soja para processar, transformar em biodiesel e trazer o biodiesel de volta. Com isso, então, nós temos definidos quais são os custos de produção desse biodiesel para atender essa frota de plantio de soja. E, finalmente, então, nós temos todos os elementos que permitem para nós decidir se essa alternativa energética de uso de biodiesel para preparo de solo vale a pena. Perguntas do tipo, eu tenho essa área disponível para plantar essa soja adicional, eu estou disposto a sacrificar parte da minha área de soja
para comprometer com a produção do biodiesel que eu vou utilizar na safra que vem, eu tenho esse capital, porque tudo isso aqui custa dinheiro, e esse valor do biodiesel que você chegou, ele é mais caro do que o valor do diesel que eu já compro hoje. Essa alternativa energética tem um custo que se paga, ou seja, menor do que a solução atualmente já em uso. E uma outra alternativa aqui, ainda por cima, é: ok, eu tenho que alimentar de biodiesel a minha frota, mas em vez de produzir o biodiesel, eu posso simplesmente comprar, e aí eu compro de quem tem já ganho de escala, ou seja, produção do biodiesel em grande escala vai ter um fator de custo menor do que produção em pequena escala para atender somente a minha propriedade. Então, dentro do fluxograma de energia, nós partimos da energia liberada do Sol, vamos para a luz que chega aqui na Terra. Essa luz apresenta uma energia solar que vai para a fotossíntese, no caso as plantas de soja, que acumulam biomassa, no caso os grãos de soja, cujo óleo representa a energia química liberada pelo Sol. Essa energia química ela é processada, você extrai o óleo da semente de soja, você converte esse óleo em biodiesel, e esse biodiesel finalmente é queimado no motor de combustão interna, o motor a diesel. Esse motor de combustão interna vai produzir calor, que vai favorecer a expansão dos gases. Essa expansão dos gases, então, vai realizar trabalho ainda dentro do motor de combustão interna, e finalmente você vai poder utilizar esse trabalho para fazer a movimentação das suas máquinas agrícolas. Então, esse aqui passa a ser o caminho lógico de produção de energia da sua alternativa energética. Lembrando que a solução padrão também se encontra aqui. Nós temos, no passado distante, a energia do Sol, a energia solar, a fotossíntese, a biomassa, isso aqui ocorrendo há muito, muito tempo. O acúmulo dessa biomassa no solo, produção dos combustíveis fósseis, e aí, então, essa energia química, que em vez de estar armazenada nos grãos de soja, está armazenada no combustível fóssil, que também foi biomassa, há um tempo geologicamente significativo, e a partir daí ela segue exatamente a mesma rota. E isso é uma característica muito comum que nós temos em alternativas energéticas, onde você, de fato, tem a sobreposição de rotas, porém utilizando insumos ou energias primárias diferentes. Para outro exemplo, vamos tomar a energia fotovoltaica, onde, caracterizando a sua demanda, facilitando o nosso trabalho, nós temos a conta de energia elétrica. Ela representa para nós a nossa medição de consumo. E essa medição do consumo vai nos levar à nossa demanda anual, a partir da soma do consumo dos 12 meses passados. Temos que subtrair o faturamento mínimo, por exemplo, se você está ligado em bifásico, é 50 kWh por mês. E aí você chega no valor em kWh por ano de quanto de energia eu tenho que produzir, ou seja, quanto de energia o meu sistema fotovoltaico tem que entregar para a sua casa. Partindo das nossas condicionantes, por exemplo, a constante solar, que é 1,3 kW por metro quadrado, que é o máximo de energia que o Sol entrega na superfície do planeta Terra. A latitude, ou seja, em que parte do globo que eu estou, mais para o polo ou mais para o equador. As eficiências envolvidas nos meus painéis e no meu sistema do meu inversor de fotovoltaico. Isso vai me dar quanto, por exemplo, 1 kW pico instalado produz de energia por ano, ou seja, quantos megawatt-hora por megawatt pico eu tenho ao longo do ano para cada quantidade de sistema instalado. Fazendo então aquela não menos famosa regra de 3, de quanto de energia eu preciso, quanta energia eu produzo para cada quilowatt pico, e nós chegamos então em quantos painéis, ou seja, quantos quilowatt pico eu preciso instalar. Com isso eu consigo então refinar meu projeto, detectando, por exemplo, qual a área de telhado que eu preciso. E com base nesse quilowatt pico que eu necessito instalar, eu consigo determinar custo do sistema, custo de instalação, e baseado nesses valores cruzados com quanto eu já pago na minha conta de luz, o payback, o rendimento, etc, etc, etc. Voltando ao nosso diagrama, nós estamos então entre a energia liberada do Sol, radiação solar, energia solar, célula fotovoltaica, energia elétrica. E esse, então, passa a ser a nossa alternativa energética. A nossa solução convencional, ela passa por exemplo, hídrica, para chegar à energia elétrica, porque nós temos no Brasil energia hídrica. Nós temos também energia de biomassa vindo da cultura da cana. Nós temos também
energia de combustíveis fósseis em termoelétricas. Nós temos também energia nuclear sendo injetada na rede. Nós temos também da energia gravitacional eólica e gerando energia que também está sendo injetada na rede. Então, nós temos uma opção energética que vai se contrapor a um conjunto de soluções que vai representar um preço médio, e é esse preço médio que a gente tem que bater com a nossa alternativa energética para que ela seja economicamente viável. E esse, então, é um resumo de uma possibilidade de roteiro para a construção de uma solução energética para entregar o serviço energético dentro de uma alternativa ao que você já faz hoje, para que você possa construir os cenários de alternativas energéticas para atender a sua demanda. Muito obrigado.